Olá, hoje vamos falar de um assunto bastante importante para as pessoas que estão interessadas em perder peso. Infelizmente, nós temos uma pandemia de excesso de peso no mundo, né? São mais de 1 bilhão de pessoas com excesso de peso em todo o mundo. E o excesso de peso, principalmente no longo prazo, ele pode trazer sérias consequências para a sua saúde, inclusive aumentar significativamente o risco de desenvolvimento de diversas doenças, como as doenças do coração, diabetes tipo 2 e alguns tipos de câncer também. Quando alguém deseja perder peso, né, e faz alguma estratégia para perder peso, é natural e esperado que haja uma redução do seu metabolismo de repouso. Por quê? Porque toda a massa corporal do seu corpo, ela gasta energia. Mesmo a massa adiposa, mesmo a gordura corporal, que é um tecido metabolicamente menos ativo, ele também gasta energia. Cerca de 5% do gasto energético de repouso é decorrente do gasto de energia provocado pelo tecido adiposo. Então, por exemplo, se uma pessoa que tem 100 quilos perder 10 quilos, for para 90, é esperado que essa pessoa, após essa perda de 10 quilos, tenha uma redução no metabolismo de repouso. Porém, muitas vezes tem sido observado que a redução no metabolismo de repouso ela vai além daquilo que é esperado em decorrência da perda de peso corporal. Essa redução extra no metabolismo de repouso é chamada pelos autores de adaptação metabólica ou termogênese adaptativa. Então, quando se fala adaptação metabólica, significa que seu corpo ficou mais econômico do que deveria, ou seja, passou a gastar menos energia do que deveria em decorrência daquela perda de peso que foi observada num certo período. Eu vou mostrar para vocês aqui um estudo que avaliou esse processo de adaptação metabólica e que trouxe resultados bastante interessantes. Se você já tentou perder peso alguma vez, se você tem interesse em perder peso, precisa de perder peso, é importante você ver esse vídeo e observar que essas adaptações podem ocorrer com você. Então, a adaptação metabólica nada mais é do que aquela redução que a gente observa no metabolismo de repouso, que está além daquilo que é esperado para a perda de peso, né? Eu dei o exemplo do sujeito com 90 quilos e 100 quilos, né? Então, por exemplo, né, o sujeito ele tem 100 quilos e ele resolve fazer alguma estratégia para perder peso. E daí, depois de algum tempo, essa pessoa passa então a 90 quilos, ou seja, perdeu 10 quilos. Vou usar um valor hipotético aqui só para exemplificar. Imagina que com essa perda de 10 quilos, fosse esperado que essa pessoa tivesse um metabolismo de repouso reduzido em 100 quilocalorias. Então ela passaria a gastar 100 quilocalorias a menos depois desse período de perda de peso. Só que aí foram avaliar e observaram que essa pessoa, seu metabolismo reduziu 200 quilocalorias. Era esperada a redução de 100, mas ela reduziu 200. Então o que significa? Significa que 100 quilocalorias aí são decorrentes da adaptação metabólica. É o seu corpo se manifestando, tentando diminuir o ritmo da perda de peso e até mesmo favorecendo a recuperação de peso. Então, o seu corpo está se defendendo desse processo de perda de peso, ele está entendendo isso como uma ameaça à sobrevivência, e o que ele quer fazer é fazer com que haja um gasto energético menor possível e que você pare de perder peso e até recupere o peso, tá? Esse exemplo que eu dei é um exemplo hipotético, mas a gente vai ver um exemplo real de adaptação metabólica. Então, o estudo que a gente vai ver aqui hoje com mais detalhes é um estudo realizado com participantes de um programa americano chamado The Biggest Loser. É um programa famoso onde as pessoas entram nesse programa com o objetivo de perder o máximo de peso corporal possível e vence o programa aquela pessoa que perde mais peso, tá? O título do artigo aqui, ele já diz pra gente o que a gente vai encontrar, né? Ele fala aqui de uma adaptação metabólica persistente 6 anos após a competição do The Biggest Loser. Ou seja, esses autores aqui, eles acompanharam um grupo de indivíduos que participaram de uma edição do programa. No início eram 16, mas acabaram que no final ficaram só 14. Então eles têm um grupo de 14 indivíduos que participaram do programa e que eles avaliaram esses sujeitos antes de entrar no programa, depois que terminou o programa, e eles reavaliaram eles 6 anos depois. O que ele já está dizendo no título para a gente é que a adaptação metabólica observada
ela persistiu mesmo 6 anos depois. A gente vai ver mais alguns detalhes, né, e alguns resultados desse estudo para compreender o que aconteceu com esses sujeitos. Então, os autores eles avaliaram o pessoal antes de entrar no programa e ao final do programa. Esse período de antes de entrar no programa e ao final do programa é um período de 30 semanas, tá? E depois eles fazem uma outra avaliação 6 anos depois. O que aconteceu com o peso dos indivíduos do início para o final do programa? Então, os autores observaram uma redução média, tá? Ou seja, uma média de redução de peso dos 14 indivíduos, de 58,3 quilos, ou seja, foi uma redução bastante significativa. Isso num período de 30 semanas. Obviamente que tem pessoas que perderam menos peso e pessoas que perderam mais. Tem pessoas que perderam até mais de 100 quilos, tá? Só que quando eles avaliaram 6 anos depois do programa, olha o que eles observaram, que houve uma recuperação média de 41,3 quilos, né, dos 58 que eles haviam perdido. Então houve uma recuperação aí de aproximadamente 71% do peso perdido. Então 6 anos depois, eles já estavam numa situação bem diferente daquela do final do programa. O que aconteceu com a taxa de metabolismo de repouso? Então ela, no início, antes de começar o programa, ela era em média 2.607 quilocalorias por dia. Ao final do programa, depois de 30 semanas, ela diminuiu para 1.996 quilocalorias por dia. De acordo com a perda de peso que ocorreu, os autores calcularam que os sujeitos deveriam ter uma redução no metabolismo de repouso de 336 quilocalorias. Só que essa redução foi de 611. Então eles atribuíram aí uma boa parte para a adaptação metabólica. Olha o que aconteceu com o metabolismo de repouso 6 anos depois. 6 anos depois do programa, ele estava com o metabolismo de repouso ainda um pouco menor do que ao final do programa. O final do programa era 1996, 6 anos depois estava em 1903. E o que é importante aqui? É a gente observar que durante esses 6 anos, eles recuperaram em média 71% do peso. Só que o metabolismo de repouso não acompanhou. Os autores ficaram abismados com essa informação, porque eles esperavam que com a recuperação de peso, o metabolismo de repouso também aumentasse. E na verdade ele até diminuiu um pouquinho. E em relação à adaptação metabólica? Então o que eles observaram? Do início do programa para o final do programa, houve uma adaptação metabólica de 275 quilocalorias. Lembra do que eu falei? Houve aqui uma redução de 611 quilocalorias no metabolismo de repouso. O esperado era 336. Então o restante, a diferença aí, que é 275, foi atribuída à adaptação metabólica. E o que é pior, né? Depois de 6 anos, essa adaptação metabólica ainda ficou mais severa, né? Ela ficou em 499 quilocalorias. Por quê? Porque eles recuperaram o peso, mas o metabolismo de repouso ele não aumentou na mesma proporção. Então, eles entraram no programa, perderam bastante peso, num período de 6 anos, recuperaram bastante peso e o metabolismo deles ficou lá embaixo, tá? Aquela redução de metabolismo que eles observaram durante o estudo, ela não foi revertida. Então observa que o corpo desse sujeito, ele está tentando, né, isso é uma estratégia do corpo, ele está tentando se defender daquela perda de peso excessiva e ele está tentando favorecer a recuperação de peso, para voltar para o peso antigo das pessoas. É isso que está acontecendo aqui. Além disso aqui, a gente tem algumas outras informações aqui do estudo. Ó. Então, olha só, antes do programa, o percentual de gordura dos sujeitos era 49,3 quilos. Depois do programa passou a 28,1% e 6 anos depois já estava em 44,7% de novo. Então, bem próximo do valor anterior aqui ao programa. A gordura em quilos era 73,4, passou para 26,2 ao final do programa e 6 anos depois estava em 61,4. A massa livre de gordura, a massa magra, 75,5, diminuiu para 64,4 e 6 anos depois estava em 70,2. Durante o programa, né, que eles perderam aqui em média 58,3 quilos,
81,6% desse peso que foi perdido foi na forma de gordura, tá? E o restante foi na forma de massa magra. Uma coisa importante aqui a se relatar é que no programa eles faziam muito exercício físico, né? Pelo menos 90 minutos por dia, mas eles eram incentivados a fazer até 3 horas de exercício por dia. E também faziam dieta, normalmente bastante restritiva. Uma restrição aí em torno de 65% a 70% das calorias gastas por dia, né? Por que eles perderam essa quantidade de massa magra mesmo fazendo tanto exercício? Porque a dieta foi muito restritiva, tá? Porque quando a gente faz uma dieta com uma restrição mais suave e coloca o exercício físico junto, principalmente quando tem o exercício resistido, a gente consegue preservar bem a massa muscular do sujeito e a massa magra, tá? Às vezes a gente consegue preservar 100% dela. Mas nesse caso aqui, mesmo fazendo muito exercício, eles ainda tiveram quase 20% de perda de massa magra, tá? Por quê? Porque a dieta é muito restritiva e aí o exercício ele não é suficiente para proteger essa massa magra. E por fim aqui, a gente tem o IMC, a inicial deles que era 49,5, então repara que pessoas com muito excesso de peso, né? Chegou a 30,2, uma redução bem expressiva, né? Mas depois de 6 anos já estava em 43,8. Então, assim, não fique triste, né? Os resultados aqui realmente eles mostram que o nosso corpo ele tenta buscar a recuperação do peso. Ele trabalha contra no sentido de manter a perda de peso. Ele quer que o sujeito recupere. Isso aqui que a gente observou é uma das justificativas que a gente tem para a dificuldade que muitas pessoas têm em manter o peso perdido. Às vezes elas vão até bem no processo de redução do peso corporal, mas depois tem dificuldade para manter o peso corporal e muitas vezes recuperam aquilo que perderam ou até recuperam mais do que perderam, tá? Nesse estudo aqui, teve alguns sujeitos que depois de 6 anos já tinham recuperado todo o peso perdido e tinham até ganhado um pouco mais. Uma coisa curiosa desse estudo aqui é que só teve uma pessoa dos 14 que perdeu peso durante o programa e durante os 6 anos que foi observado, ou seja, 6 anos depois quando foi avaliado, ela tinha perdido ainda mais peso. E curiosamente foi a pessoa que perdeu menos peso durante o programa. Isso nos leva, né, a pensar que possivelmente essa pessoa não fez uma dieta tão restritiva, né, e isso pode ter contribuído para que ela tenha estabelecido novos hábitos e que tenha feito um processo de perda de peso mais sustentável. Tanto que após a saída do programa, ela continuou perdendo peso e 6 anos depois, ela estava ainda com bem menos peso do que ela estava quando saiu do programa, diferente de todos os outros indivíduos, né, que recuperaram boa parte do peso perdido. Aqui a gente tem uma notícia publicada no The New York Times exatamente sobre o estudo que eu mostrei para vocês agora há pouco e sobre os participantes do The Biggest Loser. Então eles colocam aqui, ó, após o programa The Biggest Loser, seus corpos lutou para recuperar o peso, mostrando aquilo que a gente observou, né, que a maioria deles teve uma recuperação expressiva do peso corporal. Em parte é uma reação do corpo mesmo tentando voltar ao peso inicial. Então, pessoal, quando a gente perde peso, algumas adaptações elas são esperadas. Então, a tendência é que haja uma redução do metabolismo de repouso, até porque você perdeu massa corporal. A tendência é que haja algum grau de adaptação metabólica, que é uma redução além daquilo que é esperado, de acordo com a perda de massa corporal. Tem estudos mostrando também alterações hormonais com a perda de peso, aumentando aí hormônios que induzem a fome, diminuindo os hormônios que dão saciedade. E além disso, tem estudos mostrando aumento de preferência por alimentos mais calóricos. Se vocês observarem esse conjunto de adaptações aqui, elas são adaptações vantajosas em ambientes de escassez. Se a gente pensar, nossos antepassados, eles não tinham a mesma situação de disponibilidade de alimentos que a gente tem hoje. Então, né, naquela época, era comum o sujeito fazer uma refeição hoje e não saber quando vai fazer a próxima, né? Às vezes passar vários dias sem se alimentar. A escassez era muito maior. E aí, durante todo esse período, o nosso corpo ele foi se adaptando a gastar o mínimo possível de energia para garantir a sobrevivência.
O seu corpo, quando faz isso, ele só está querendo sobreviver. Então, quando ele observa que o sujeito parou de consumir uma determinada quantidade de energia e começa a perder peso, ele começa a tentar se proteger, né, e induzir o sujeito a recuperar aquele peso. Infelizmente, nosso corpo ainda não entendeu que a gente não está mais num período de escassez como antigamente, né, que essa redução na ingestão energética ela é uma coisa controlada, não é uma coisa do ambiente, né, que impôs isso para a gente, como acontecia no passado, e que o excesso de peso é prejudicial para a saúde. Talvez com a evolução do ser humano, daqui a 5 mil, 10 mil anos, se a gente chegar lá, né, porque a gente está destruindo o planeta, talvez a gente não chegue lá. Mas daqui a 5, 10 mil anos, talvez o organismo também se adapte para evitar o excesso de peso. Porque ele se adaptou para evitar a perda excessiva de peso, pensando em garantir a sobrevivência. E a gente realmente é mais adaptado aos déficits, né? Por exemplo, uma pessoa quando está com anemia por deficiência de ferro, o corpo, por conta própria, automaticamente ele aumenta a captação intestinal de ferro e diminui a excreção de ferro, que é uma maneira de fazer com que a anemia tenha uma progressão mais lenta. Da mesma forma, quando ele reduz muito o metabolismo ou te induz a comer um pouco mais e a comer alimentos mais calóricos, ele está evitando a perda de peso progressiva. Então, essas adaptações elas são esperadas, mas elas podem também ocorrer de uma maneira mais suave, dependendo do tipo de estratégia que você adota. Então, literalmente, o que a gente tem é o que está na figura aqui, é você empurrando para um lado e seu corpo empurrando para o outro. Por isso que muitas pessoas acham muito difícil perder peso. Existe sim uma dificuldade, né? Porque o corpo está reagindo e tentando ali manter o peso. Mas, por outro lado, é um processo totalmente possível. E o fácil ou difícil depende muito da sua percepção, né? Tem pessoas que vivem em situações de grande dificuldade e vivem bem, são felizes. E tem pessoas que têm uma vida confortável, passando por poucas dificuldades, e às vezes estão deprimidas, estão ansiosas, estão tendo uma qualidade de vida bem pior, né? O difícil ou fácil depende muito da nossa percepção. Aqui a gente tem um outro estudo, foi publicado no mesmo periódico, mas é outro estudo que também fala do The Biggest Loser e fala exatamente dos mesmos participantes do outro estudo. E os autores aqui, eles colocaram na conclusão uma coisa interessante, que é para se pensar. Então os autores colocam aqui na conclusão que a intervenção intensa de dieta e exercício realizada durante o The Biggest Loser não foi sustentável. Por que não foi sustentável? Por que ele considera aqui que não é sustentável? No programa, os sujeitos tinham que treinar 6 vezes por semana, pelo menos 90 minutos por dia, sendo orientados e incentivados a treinar até 3 horas por dia, o que não é realidade para a maioria das pessoas. E além disso, a restrição energética imposta foi bastante elevada, em torno de 65% a 70%. Isso também não faz parte da nossa realidade. Como é que você vai viver o resto da sua vida ou um longo período consumindo 30% das suas necessidades energéticas? Então, estratégias muito agressivas como essas aqui, elas tendem a não ser sustentáveis. E aí, a gente tem um problema muito grande, porque a pessoa fica nessa estratégia por um tempo, muitas vezes tem uma perda de peso expressiva, só que chega um momento que ela sai daquela estratégia, porque a estratégia não é sustentável. E aí qual que é a tendência dela? Se ela não desenvolveu nenhum hábito novo ali, nenhum estilo de vida novo durante aquele período, e normalmente são períodos mais curtos, porque são estratégias mais agressivas, qual que é a tendência natural dela? É voltar para os hábitos antigos dela. E quando ela volta para os hábitos antigos, o que vai acontecer com ela? Ela vai voltar a aumentar o peso, provavelmente até chegar no que ela era antes, e muito possivelmente passar do que ela era antes. Por quê? Porque ela não mudou hábito, ela não mudou estilo de vida. Pensa o seguinte, se você está com excesso de peso hoje, é porque as escolhas que você faz, o seu estilo de vida, ele propicia isso. O seu excesso de peso ele é resultado do seu estilo de vida. Se você quer mudar seu peso e quer manter um novo peso, você vai ter que ter um novo estilo de vida. Não adianta você fazer uma estratégia agressiva, perder peso rápido e não mudar nada. Assim que você abandonar essa estratégia e voltar a fazer o que você fazia antes, você vai voltar para o que você era antes.
tá? Então por isso que ele coloca dessa maneira aqui. E aí ele ainda coloca aqui, né, no final da conclusão, que uma redução aqui modesta e permanente de 20% das calorias e a realização de 20 minutos por dia de exercício vigoroso pode manter a perda de peso massiva. Ou seja, aí é uma coisa muito mais sustentável. Você diminuir 20% da energia consumida por dia é algo totalmente possível para todo mundo. Você fazer 20 minutos de exercício por dia é algo também totalmente possível para todo mundo. Então a gente tem que pensar sempre num modelo sustentável. Para finalizar então, por mais que possa parecer difícil a perda de peso, né, com todas essas adaptações que são desfavoráveis à perda e à manutenção do peso, a gente precisa pensar em alguns aspectos, tá? Primeiro, existem muitas pessoas que conseguem perder e manter o peso. E você tem que se colocar no grupo dessas pessoas. Tá? Então, assim, se tem um monte de gente conseguindo isso, por que eu não posso conseguir? Eu posso sim. Vai ser fácil? Vai ser difícil? Vai depender muito de como eu encarar a situação. Mas é possível. Né? Eu acho que a mensagem que você tem que entender é essa. É possível. Né? E é desejável, tá? Outra coisa importante, escolha sempre uma estratégia sustentável. Pense o seguinte, você está com excesso de peso hoje porque as coisas que você faz, o seu estilo de vida, te conduz ao excesso de peso. Então, se você pretende perder peso e se manter no peso novo, um peso que seja compatível com a boa saúde, com menos risco de doenças, com uma estética corporal também mais agradável para você, se você quer isso, você precisa de uma estratégia sustentável. E estratégias sustentáveis são estratégias mais brandas, mais suaves, onde a perda de peso ela é progressiva e a mais longo prazo. E fazer a perda de peso em mais longo prazo é muito importante, porque dá tempo, olha só, dá tempo de você construir novos hábitos alimentares, dá tempo de você construir um novo estilo de vida, deixar de ser sedentário e ser fisicamente ativo. Se você não construir um novo estilo de vida, a tendência é que você não consiga ter sucesso. O que é sucesso? Perder o peso necessário e manter. Tá? Então você precisa de construir uma nova relação com a alimentação e uma nova relação com a vida. Porque vai ser um indivíduo novo, com um corpo novo, diferente daquele do momento. Então você precisa de pensar sobre isso. Essa situação ela pode parecer ser muito difícil. E tem muitas pessoas que conseguem ter sucesso sozinhas. Mas muitas pessoas não vão conseguir sozinhas. E saiba que você não está sozinho. Existem diversas pessoas que podem te ajudar e diversos profissionais. Eu coloquei aqui 4 profissionais que eu considero os mais relevantes nesse processo. O primeiro é o nutricionista. Que o nutricionista, o papel dele vai ser te ajudar a construir essa nova relação com a alimentação. Você vai ter que aprender, né, desenvolver novos hábitos alimentares e de modo que depois de um certo tempo você consiga se alimentar de maneira adequada, saudável, equilibrada, prazerosa, sem precisar, por exemplo, seguir uma dieta no papel. O nutricionista pode te ajudar a construir esse novo hábito alimentar. E esse novo hábito alimentar ele vai ser fundamental para você manter seu peso depois. O educador físico é o sujeito que vai te ajudar a fazer exercício da maneira correta, na quantidade correta. E eu aconselho fortemente, sempre busque emagrecer fazendo exercício físico. Tá? Por quê? O exercício físico, por si só, ele já tem uma série de benefícios. Então, se você começa a fazer exercício físico, você melhora a autoestima, você diminui a depressão, você diminui o estresse, você diminui o risco de diversas doenças crônicas, como doenças cardiovasculares, diabetes, hipertensão, alguns tipos de câncer também. Tem estudos até mostrando efeitos positivos no combate à Covid-19. Então, por si só, o exercício físico já é benéfico para a saúde. Mas em relação especificamente ao emagrecimento, o exercício físico gera um gasto energético, porque você gasta mais energia quando faz exercício físico, e isso favorece também o emagrecimento, né? Isso é muito importante. E o exercício físico, ele é muito potente também para ajudar a manter a massa muscular.
que é um tecido metabolicamente bastante ativo que vai ajudar a manter mais o seu metabolismo de repouso, né? E eu até aconselho sempre que façam exercícios aeróbios e exercícios resistidos, ou exercício de força, que a combinação dos dois vai trazer adaptações que são favoráveis a mais saúde, a manutenção do metabolismo, ao gasto energético, a manutenção da massa magra. Então são diversos benefícios. O psicólogo é um outro profissional também que pode ser muito relevante, até porque a nossa relação com a prática de exercício físico e com o alimento, ela é influenciada por aspectos emocionais. Então tem muitas pessoas, né, que têm muita ansiedade, às vezes tem depressão, ou muito medo, né, num período de pandemia como a gente tem vivido, o medo ficou mais acentuado, e dependendo de como você se relaciona com essas situações, você acaba não conseguindo manter uma dieta equilibrada, não conseguindo manter a prática de exercício físico. E o psicólogo pode te ajudar a construir uma nova relação com os problemas da vida. E essa nova relação ela pode te ajudar muito em todos os aspectos da sua vida, né? A forma como a gente responde aos problemas que aparecem na nossa vida tem um impacto muito grande na nossa saúde, né? E o psicólogo pode te ajudar a fazer isso sem uso de medicações, que muitas vezes são bastante deletérias. Então vale a pena buscar esse profissional e esse acompanhamento caso você julgue necessário. E o médico também, né? Inclusive eu aconselho, se você é sedentário, está com excesso de peso, quer começar uma vida nova, vai fazer exercício físico, vá principalmente no cardiologista, faça um exame para ver se você tem condições de fazer exercício físico de maneira adequada, se você não tem nenhum problema de saúde mais grave, seja articular, seja do aparelho circulatório, que possa trazer alguma complicação. Então você pode buscar esses profissionais que certamente irão te ajudar bastante. Um outro fator importante é que uma perda de peso pequena, de 5 a 10%, já é suficiente para ter um impacto muito positivo na saúde. Então, às vezes, eu comecei a perder peso, mas eu consegui perder só 5, 10%. Mesmo que você esteja tendo dificuldade, não esteja conseguindo avançar naquele período ali, só essa perda já é suficiente para trazer mais saúde. E por fim, gente, né, cuidar da sua saúde é um ato de amor consigo e com o outro. Então, a gente deveria fazer, se eu estou com excesso de peso, eu deveria, por mim mesmo, né, por querer cuidar de mim, emagrecer. Mas se o amor próprio ainda não é suficiente para me induzir, eu deveria pensar naqueles que estão ao meu redor. Seu pai, sua mãe, seus filhos, as pessoas que gostam de você, qualquer pessoa, tá? Por quê? Porque se você tiver algum problema de saúde grave, né, associado aí à obesidade principalmente, essas pessoas vão sofrer, né? Então, se você tiver, por exemplo, né, um problema de coração ou tiver alguma sequela, e às vezes até perder a independência, alguém vai ter que começar a cuidar de você. Se você ficar doente, for para um hospital e entrar num CTI, numa UTI por causa de descuido, as pessoas que gostam de você vão sofrer. Então, assim, motivo para buscar o emagrecimento, buscar um peso saudável, compatível com a boa saúde, compatível com a longevidade, não falta, né? Seja por amor próprio, seja por amor às pessoas que gostam de você, e vale a pena fazer isso, tá? Quanto antes você começar, melhor. E aí vai também um conselho para as pessoas que estão começando a ganhar peso. Se você está ali, né, um pouquinho mais gordinho, começando a ter excesso de peso, esse é o momento ideal para fazer alguma intervenção. Infelizmente, muitas pessoas deixam o problema ficar enorme. E aí chega num ponto que precisa de perder 50, 70, 80 quilos. Às vezes perder uma grande quantidade de peso porque está em risco iminente até de morte. Nós já tivemos pessoas, né, seres humanos que atingiram mais de meia tonelada. Né? Chega a ser um absurdo uma situação dessa. Então, assim, não deixe de se cuidar, não deixe de cuidar do seu corpo, não deixe de cuidar da sua saúde. Se você percebeu que está já com um pouco de excesso de peso, é a hora ideal para você buscar uma ajuda e começar a controlar seu peso, começar a construir um novo estilo de vida que vai te dar uma vida mais longa, com menos risco de doenças, com mais bem-estar. Isso vai ser bom para você e para as pessoas que estão perto de você, tá? Então, se você
está com excesso de peso, se você já tentou perder peso e teve dificuldade, não desanime, né? A gente sempre pode recomeçar. Cada dia que nasce é uma nova oportunidade para a gente iniciar algo novo. E talvez essa seja a hora de você começar uma nova jornada, né? Busque ajuda, tem muitas pessoas que podem te ajudar nessa nova jornada e que você tenha sucesso, né? O que eu desejo é isso, que as pessoas alcancem um bom estado de saúde para poderem viver bem, com bem-estar, né? Viverem o máximo possível e terem uma vida feliz. Espero que essas informações te ajudem. Um abraço e até a próxima.